Olá, gente. Meu nome é Bruno. Eu vou mostrar para vocês como é que fazemos para instalar programas no Linux. A maioria do pessoal não gosta muito de Linux, principalmente por causa dessa razão, porque tem dificuldade para instalar programas, não consegue atualizar o sistema. Infelizmente, a grande maioria porque não procura um pouco mais de informação. Vou mostrar para vocês como é simples instalar programas na distribuição Linux que eu estou utilizando aqui, e também vai servir como base até para outras, porque a distribuição que eu estou utilizando aqui é a Debian GNU Linux, codinome Lene. A versão é 5.0.6, no caso a versão mais atualizada do Debian até o momento. Então, o que é que acontece? A maioria do pessoal não gosta muito de trabalhar com uma coisa chamada terminal. Muitos dizem que é coisa da antiga, só se trabalhava dando comandos no passado, mas eles esquecem que o terminal nunca deixou e nunca vai deixar de ser utilizado, porque os melhores hackers do mundo utilizam Linux, certo? Então eles utilizam com certeza o terminal para fazer a maioria de suas traquinagens, até boa parte das compilações que eles precisam fazer, alguma coisa do tipo. Então vamos primeiramente conhecer como instalar programas na distribuição que eu tenho pelo modo gráfico, porque é a forma que a maioria do pessoal utiliza para instalar programas. Veja como é simples. Primeiramente eu clico aqui em cima em sistema, venho em administração e clico em gerenciador de pacotes Synaptic, digito a senha do administrador do sistema, ele vai abrir aqui o Synaptic. Outra razão também que você tem que ficar por dentro é o seguinte: o Linux ele não utiliza a maioria dos programas que estão disponíveis para o Windows, que faz com que dificulte a instalação dos programas dentro dele, porque você não conhece os programas disponíveis para Linux, né? Então, se por acaso você conhecer o nome do programa, por exemplo, AMSN, ele vai encontrar. Aí ele mostra aqui o nome do pacote, a versão instalada. Se não tivesse instalada, esse quadro aqui ao lado não iria estar verde. Ele está dessa cor porque o AMSN já está instalado no sistema. Se você olhar aqui, ó, internet, tem aqui o AMSN. Se não tivesse instalado, bastava você, ó, vamos fazer de conta esse daqui, ó. Eu clico aqui, marco para instalação. Aí ele me informa que vão ser marcados outros pacotes, que no caso esse programa que eu marquei vai precisar de outros pacotes para que ele possa funcionar corretamente no sistema. Clique em marcar, depois disso é só clicar em aplicar. Quando você clicar em aplicar, automaticamente ele vai abrir essa janela aqui. Depois disso, clico em aplicar novamente e ele vai buscar os programas. Só que como eu não quero instalar, eu vou cancelar, certo? Não há necessidade de instalar o programa para que você possa entender aí como é que se instala. Depois daquele processozinho ali, automaticamente, dependendo do tipo de programa que você tivesse escolhido, quando você viesse de aplicações, você já iria encontrar. Mas o gerenciador de pacote Synaptic, eu poderia dizer que ele é um pouco avançado ainda para instalar programas aqui no Linux. Então o que é que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês? Clicar em sistema, vem administração, tem aqui, ó, adicionar ou remover aplicações. Esta é a forma mais prática de se instalar programas na distribuição Debian ou distribuições baseadas no Debian, como o Ubuntu, por exemplo. O Ubuntu, a forma que eu estou explicando aqui para você instalar programas no Debian vai servir também para o Ubuntu ou outras distribuições Linux que sejam baseadas no Debian. Veja como é simples. Observe que aqui ele mostra a opção todos e aqui embaixo ele mostra por categoria os programas.
no caso, se eu quiser instalar um programa de escritório, basta eu clicar em escritório, que é aqui ao lado ele vai listar para vocês todos os programas de escritório que tiverem disponíveis para o Debian. Então prestem bem atenção. A maior dificuldade do pessoal é não conhecer o nome dos programas, porque o nome dos programas são diferentes. Mas se você procurar pesquisar um pouco mais, você vai se acostumando com a diferenciação dos programas, não é? E se adapta rapidamente. Então, se eu quisesse, por exemplo, instalar este programa aqui, ó, olha como é simples. É só eu marcar aqui. Marquei, clique em aplicar mudanças. Tá vendo? Aplicar as seguintes mudanças. Por favor, faça uma verificação final das aplicações que serão instaladas ou removidas. Clique em aplicar. Prontinho, gente. Ele pede a senha do administrador e baixa automaticamente. Quando ele terminar de baixar a aplicação, ele não vai perguntar mais nada para você. Simplesmente ele vai instalar automaticamente e você vai vir em escritório, ó, e ele vai estar listado aqui. Ele não está listado, logicamente eu não instalei, mas veja como é simples instalar a aplicação pela seguinte forma, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu cliquei em escritório, então todas as aplicações que estão listadas aqui que eu instalar, quando você vier em aplicações, ela vai estar aqui. Poxa, eu estou interessado em algum programa de cópia de CDs e DVDs. Então, onde é que eu vou? Eu vou em som em vídeo, porque som em vídeo está relacionado a isso que eu quero. Procura aqui os programas. Eu tenho aqui esses que já estão marcados, é porque já estão instalados. Amarok, redescubra sua música. Ele é um ótimo reprodutor de música. Para mim, ele faz até o Windows Media Player comer poeira, comparando a eficiência. Então, Audacity, muita gente conhece o Audacity, ele também é disponível aí para sistemas da Microsoft como Windows, logicamente. Ele já está instalado, ó. Observe, ó, som em vídeo, o Audacity já está instalado. Se eu clicar em aplicações, ó, som em vídeo, ele já está aqui. Todas essas aplicações que você está vendo aqui já estão instaladas, logicamente, e eles foram instalados por aqui. Se por acaso você não tiver conhecimento do nome do programa, porque o Linux utiliza programas diferentes, então você basta, ó, digitar aqui, por exemplo, DVD. Ele já vai procurar aí os programas ou codecs responsável por trabalhar com isso que você está interessado. Aí você vem aqui, ó, temos aqui, ó, gravador de CD e DVD, tá vendo? Gnome Baker. Logicamente, você não conhece o nome desse programa, não conhece esse programa, mas é assim que você passa a descobrir como o Linux funciona. Basta eu clicar aqui, ó, ele mostra aqui, ó, gravador de CD e DVD Gnome Baker, certo? E aqui embaixo ele explica como funciona as funcionalidades aí, a compatibilidade desse programa com certos tipos de mídia e o que é que você pode fazer. Depois disso, como eu expliquei para vocês novamente, ó, clique em aplicar mudanças. Depois disso, clique em aplicar. Ele vai pedir a senha do administrador. Quando eu colocar a senha do administrador, automaticamente ele vai baixar o programa e sozinho também ele irá instalar. É simples, simples, simples mesmo, gente. Se você comparar direitinho, ele até instala programas de forma bem mais prática do que o Windows, porque no Windows geralmente você tem que ter um pouquinho de conhecimento, tipo, você baixa aquele aplicativo, não é? Depois disso, executa o aplicativo, vai ter lá aquelas opções em que o Windows vai pedir para avançar, não é? Vai pedir para você marcar que tipo de arquivos ele vai ter que exibir, que ele vai ter que abrir, as prioridades. Então, quem tem um pouquinho de conhecimento no Windows vai conseguir fazer, mas para quem é iniciante em qualquer sistema, não vai desenvolver nem em Linux nem em Windows. Mas, comparando, é bem mais prático você instalar programas no Linux,
Por quê? Porque quando você marca aqui, como eu acabei de explicar para vocês, que eu aplico as mudanças, quando eu clicar em aplicar, simples, gente. Ele vai pedir a senha do administrador e vai instalar automaticamente todas as dependências do pacote que forem precisas. Ele vai instalar. Ele não vai perguntar mais nada para você. Como você pode ter clicado em educação, pode ter clicado em internet. Se você sabe que aquela aplicação foi de internet, aquela aplicação que você acabou de instalar, então simplesmente você vem em internet e você vai encontrar aquela aplicação que você instalou aqui. É tudo automático, gente. E outra vantagem é que ele vai buscar o programa diretamente no site do desenvolvedor do sistema. Então não vai ter esse risco de você baixar um programa infectado com algum tipo de vírus ou algo do tipo. A forma mais complicada de instalar programa no Linux é pelo terminal, mas não é tão complicada assim. É tudo questão de você querer. Primeiramente eu digito esse comando para entrar como super usuário do sistema. No Debian utilizamos o apt-get. Por exemplo, eu quero verificar como é que está o status do meu sistema. Então eu digito apt update. Automaticamente ele verifica aí na internet todos os repositórios do Debian e vai mostrar. Daqui a pouco, quando ele terminar, ele vai mostrar o status. A minha internet hoje não está num bom dia, então por esse motivo está demorando um pouquinho. Alguns índices até falharam, infelizmente, porque minha internet não está lá essas coisas hoje. Mas se por acaso você quer instalar um programa, olha como é simples. Basta primeiramente eu digitar o apt-get, depois digitar o comando install mais o nome do programa, por exemplo, Amarok, que é o nosso reprodutor de áudio. Quando eu der enter, ele verifica e diz para mim que os programas a seguir já foram automaticamente instalados. Por quê? Porque o Amarok já está instalado. Então não vai haver necessidade de instalar novamente, né? É tudo dessa forma. No terminal é só usar o apt-get, apt-get espaço install mais o nome do programa. Quando você der enter, simples assim, ele vai perguntar se você deseja instalar. Você pressiona S para sim, N para não. Pressiona enter, ele vai fazer o resto sozinho. Logicamente que eu acredito que para você que está iniciando no Linux agora, não vai se interessar muito de utilizar essa forma, mas a forma mais prática é aqui, sistema, administração, adicionar, remover aplicações. Você marca a aplicação que você deseja e automaticamente será instalado. Esse Blender Create é um dos melhores programas de criação em imagens 3D já disponível para Linux. Você clica nela, marca e instala do jeito que eu expliquei para vocês. Até mais, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí como instalar programa nesse sistema que é muito estável e muito seguro, e principalmente para usuários finais não tem nenhum problema e nenhuma dificuldade. Bye bye.